nosso estudo. E não digo boa noite, para nós aqui é boa noite, mas cumprimentos àqueles que nos acompanham no nosso estudo. Nós temos vindo a estudar a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Estamos no capítulo 2, no versículo 5. E então vamos ler este capítulo, capítulo 2, e a palavra de Deus diz-nos o seguinte. 1 Timóteo, capítulo 2. Admoeste depois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para que o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quer, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Até aqui a leitura da palavra. Vamos então passar ao contributo do nosso irmão Alberto. Um grande abraço daqui da nossa igreja. E depois, algum irmão que tenha algum pensamento para partilhar, faça então o favor de o partilhar. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento importante de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, no verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você já se perguntou, Jesus, homem? Então esse Jesus, homem, era um super-homem? Ou mais que um anjo, além de um profeta? Perguntas surgem em todas as religiões, teólogos, pessoas que leem textos fora de contexto ou apenas um versículo e quer construir uma doutrina em cima deste um versículo e não vai dar certo. Muitos sabem que Jesus nunca pecou, mas muitos pensam também que ele poderia ter pecado se assim ele escolhesse. Será que esse é o seu pensamento também? Quando Cristo esteve entre nós, andando em carne, a sua encarnação, ele assumiu toda a humanidade do ser humano. E os textos bíblicos confirmam todo o seu aspecto e sua natureza. Vejamos então, ele se encarnou em espírito humano, Lucas 1,35. Uma alma humana, Mateus 26, no verso 38, e também um corpo humano, Hebreus 7, no verso 26. Em união de uma única pessoa, na pessoa do Senhor Jesus. E esta união mística entre Deus e a natureza humana, ela é inescrutável. Mateus capítulo 11, no verso 27, Jesus falou que ninguém conhece ao Pai senão o Filho, nem o Filho conhece ao Pai, somente o Pai. Essa relação é muito além do nosso entendimento. Santo, 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 diz a palavra de Deus. O Senhor teve uma natureza humana santa. E ele não poderia pecar, em hipótese alguma. Por isso ele é o nosso mediador. Muitos supõem, então, que este Jesus, ao se encarnar, assumir a natureza humana, ele vem na natureza do primeiro Adão, antes da queda. Ora, ele não vai chegar nesse tipo, nesse estilo do Adão antes da queda. Pois a natureza adâmica
não conhecia o bem e o mal e poderia pecar. E de fato pecou e caiu. Conforme Romanos 5, no verso 12, diz que o pecado, a morte entrou pela queda de Adão. Portanto, Jesus, ele vem numa outra espécie, vamos colocar assim, de humanidade. Vamos dar alguns exemplos. Primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 5, diz que nele não há pecado. Sabemos que pecados são frutos daquilo que fazemos. E pecado, no singular, é a nossa natureza, o nosso ser. Portanto, dizer que Jesus podia ter pecado quer dizer e implica que ele tinha uma natureza pecaminosa. Isso é contra a doutrina, isso é um equívoco, um erro doutrinário muito sério. Olhando para o texto, nós vamos ver que nele não havia essa natureza pecaminosa. Ele não poderia pecar. Mais além, temos o texto de Hebreus, no capítulo 2, no verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Vamos entender no original o que o apóstolo queria ensinar nestes versos de Hebreus 2, verso 14. Na primeira parte, visto como os filhos participam, e aqui o original participam é koinoneo, koinonia, comunhão, dizendo um envolvimento pleno, completo. E o Senhor Jesus não teve esse envolvimento pleno e completo na natureza caída do homem. Seguindo o texto, diz que também ele, maiúsculo, participou das mesmas coisas. Uma tradução mais parafraseada diz que ele tomou parte, mas não se envolveu. É outra palavra que aparece aqui no texto de participou, metshel no original, querendo dizer que ele compartilhou, mas não se envolveu, não se aprofundou na natureza caída do homem. Portanto, quando nós vamos ver que ele é o nosso intercessor, este homem, ele pode estar assentado à direita de Deus Pai para interceder por nós, pois ele conhece a natureza, nossa natureza. Pois Romanos, no capítulo 8, lá no verso 3, diz: Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne de pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. A sua vinda em humanidade, em semelhança. Quando dizem semelhança, não é igual. Semelhança quer dizer que exteriormente ele era um homem comum. Teve fome, teve sono, cansou. Mas interiormente a estrutura dele era bem diferente do homem caído e do homem original em Adão. Era um Senhor que poderia e deveria, e agora está junto ao Pai, intercedendo por nós. Em Lucas, no capítulo 1, na Anunciação, no verso 35, o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A natureza do Senhor é santa. Ele sim pode exercer essa função de ser intercessor, porque ele é santo e ele pode estar sentado à direita de Deus para interceder por nós, pois ele conhece a nossa carência, a nossa necessidade, o nosso desespero. Deus conhece, Deus experimentou na carne, ele sabe exatamente o que padecemos e o que precisamos. Esta união das duas naturezas, divina e humana, é inescrutável, mas muito maravilhosa e bonita. E nós podemos descansar nisto, sabendo que o Senhor se agrada disto. Quando nós olhamos o texto e percebemos que há um Deus todo-poderoso que se preocupou em se fazer homem, sem se contaminar com o pecado, pois ele é santo, andou, ministrou, se revelou, curou. Isso mostra muito amor. Isto demonstra cada vez mais a graça de Deus vir
buscar e resgatar o perdido. E a pergunta que cabe a nós: este amor não nos constrange? Este amor de vir até nós e se revelar pede uma resposta, pede uma reação de cada pecador que largue o vício, o pecado, a ignorância e venha se devotar desse Deus maravilhoso, santo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Ora, irmãos, continuando com a nossa passagem de 1 Timóteo 2,5, eu vou ler mais uma vez o versículo que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não estava nos meus planos falar acerca disto, que o nosso irmão Alberto falou, mas isto que o irmão Alberto falou é muito importante. E tal coisa não me tinha passado pela cabeça, pensar nele como homem, que tipo de homem, como ele acabou de explicar tão bem e tão necessariamente é necessário explicar isto. Porque infelizmente há pessoas que pensam que o Senhor Jesus Cristo podia pecar. E até há pessoas que pensam que ele foi tentado como nós. Ele foi tentado como nós parcialmente. Eu já lá vou. Eu gostava de começar por dizer que o Senhor Jesus Cristo não podia ser tentado. Isto é muito importante, porque deixa-me só dizer o seguinte, antes de começar. Pessoas que dizem disparates a este respeito, sabem o que é que revelam? Que não o conhecem. Nós precisamos de conhecer o Senhor que temos. E só conhecendo o Senhor que temos, é que o compreendemos. E não vamos dizer coisas que não têm nexo. Bem, era impossível o Senhor Jesus Cristo pecar como homem e como Deus. E já agora deixa-me dizer uma coisa. Se ele pecasse como homem, Deus também estaria a pecar, porque vocês não podem dividir a humanidade da divindade dele. Onde é que começa a humanidade e onde é que começa a divindade? Seria muito grave. Só por aí se vê que o Senhor Jesus Cristo não podia pecar, porque mesmo que pecasse como homem, afetaria a divindade dele, e ele não pode pecar. Como perfeito homem, e agora vamos pensar nele como homem, ele não podia fazer coisa alguma por vontade. É o que está escrito. Ele nunca fez vontade. Esta é a gênese do pecado. É um indivíduo fazer a sua própria vontade. E ele nunca fez a sua vontade. Ele era totalmente obediente ao Pai. Acerca dele está escrito isto. Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Isto é impressionante, isto é único. Não há nenhum ser humano assim. Não há. Ok? Isto está em João no capítulo 5, versículo 19. Acreditar que o Senhor Jesus Cristo poderia pecar é acreditar, como eu disse há pouco, que Deus poderia pecar. O que é grave. Ok? Colossenses 1,19 diz que aprova Deus que nele residisse, nele o Senhor Jesus Cristo residisse, toda a plenitude. E Colossenses 2,9 diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, este assunto é de facto muito importante. Em Hebreus 2,18, nós lemos que porque sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Tomem agora atenção ao seguinte. Lemos aqui que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele foi tentado, ok? Mas atenção, a tentação dele não é igual à nossa tentação. E eu passo a explicar. O Senhor Jesus Cristo foi tentado de fora para dentro. A tentação do Senhor Jesus Cristo foi de fora para dentro, nunca de dentro para fora. Porque ele tinha uma natureza santa, como o irmão Alberto explicou e tão bem. Acerca do nascimento do Senhor Jesus Cristo foi dito isto: o santo que de ti há de nascer. Ele era absolutamente santo. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado. O irmão Alberto explicou isto muito bem. Mas o que eu vos queria dizer é que a tentação dele foi de fora para dentro e não de dentro para fora, exatamente porque ele não tinha uma natureza pecaminosa. A tentação, por exemplo, no deserto, mostra claramente que ele foi tentado de fora para dentro.
não foi de dentro para fora. Satanás, quando apareceu a ele para o tentar, tentou com estímulos externos. Ele não foi tentado com nada no seu interior. Ora bem, se nós fizermos um teste ao ouro, por exemplo, o teste não é menos válido. Isto porquê? Porque alguém pode pensar assim, então ele foi tentado, mas não, se não foi como nós, não foi por fora, não foi por dentro, não era exatamente como nós, ok. A tentação dele teve tanto valor como a nossa, sabem porquê? Apesar disso, apesar dessa diferença. Porquê? Porque o ouro não é menos válido se for puro. A prova que se faz ao ouro não é menos válida se ele for puro. E a prova que se faz ao ouro é que saem impurezas de lá do ouro. Mas se ele já estiver purgado de todas as impurezas, a prova que se possa fazer a ele não é menos válida. E eu queria deixar isto como nota para nós podermos saber. Se existirem impurezas internas, o teste vai revelar isso. No caso do Senhor Jesus Cristo, não podia revelar isso. E não revelou isso, nunca. Portanto, se o Senhor Jesus Cristo, no teste, não pecou, e não pecou, porque ele nem podia pecar, podia dizer que ele era perfeitamente humano. E sobre isso o irmão Alberto falou e muito bem. A nossa humanidade foi deturpada pelo pecado, foi conspurcada pelo pecado, foi infectada pelo pecado. A humanidade do Senhor Jesus Cristo é perfeita e não tinha pecado nenhum. Bem, depois de ter dado esta nota, porque me pareceu importante reforçar aquilo que o irmão Alberto disse, porque infelizmente há muitos por aí que dizem que o Senhor Jesus Cristo podia pecar, e até falam de que ele se envolveu com Maria Madalena, há tantas histórias que a gente ouve, até filmes. Cuidado com isso. O Senhor Jesus Cristo não podia pecar. E basta dizer isto. Ele era Deus, além de ser homem. Mas a nossa passagem, e sobre isto eu gostava de deixar alguns pensamentos que me parecem importantes, coisas que vocês certamente saberão, mas é importante estarem bem seguros nisto, é que lemos que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Nós já falamos alguma coisa sobre isso, mas há aqui um aspecto que eu quero sublinhar, que é ele ser mediador. A Bíblia diz que só há um mediador, não há mais. Ok? Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Também uma coisa muito importante, ele é o único mediador entre Deus e os homens, não é entre Deus e alguns homens. Este assunto é um assunto muito importante porque alguns tentam passar a ideia de que Jesus Cristo morreu apenas pelos eleitos, como pintam para aí. Não, ele morreu por todos os homens e ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aliás, o versículo 6, que é o versículo a seguir, diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Ele deu-se em preço de redenção por todos. E o versículo 4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem, ok? Portanto, não há dúvidas em relação a isto. E, portanto, eu queria deixar esta nota, que é, ele é um mediador não apenas entre Deus e alguns homens, mas entre Deus e todos os homens. Este texto, isto é importante referir, refuta os clamores de Roma. Ou seja, refuta os clamores da Igreja Católica. E não há que ter pejo em dizer a verdade. A Igreja Católica está errada. Está errada em muita coisa. Está errada no nome. Está errada na sede. Está errada na opulência em que vivem lá eles. Está errada no facto do Papa diz que ser o sucessor de Pedro. Pedro não teve nenhum sucessor. Nenhum apóstolo teve sucessor. E Pedro não teve nenhum sucessor. E quero chamar a vossa atenção para o facto de que isto refuta os clamores da Igreja Católica,
quanto à mediação de os seus sacerdotes, colocam os sacerdotes como mediadores entre os homens e Deus, a mediação dos santos, fazem com que os santos sejam mediadores entre os homens e Deus, e a mediação de Maria. Se vocês forem ler o que dizem por aí, o que a Igreja Católica diz, bem, Jesus Cristo é o maior mediador, os outros são mediadores secundários. Esqueçam, entre Deus e os homens não há Maria, não há anjos, não há santos, não há sacerdotes. Entre Deus e os homens só existe uma pessoa, Jesus Cristo. Mas ela leva-nos a Jesus Cristo. Esqueçam, quem nos leva a Deus diretamente é o Senhor Jesus Cristo e não é Maria que nos leva ao Senhor Jesus Cristo. Sabem que fazem... As pessoas não têm bem a noção e tentam colocar areia nos olhos dos outros quando dizem que Maria é mediadora, mas num sentido secundário. Não é num sentido secundário. Ela é chamada pela doutrina católica corredentora, dizendo que ela é redentora com Cristo. Dão-lhe, aliás, nós já falamos outras ocasiões, que a divinizam, não sendo ela deusa, porque eles chamam-lhe a mãe de Deus, na chamada Ave Maria. Exemplos de falsos mediadores: Maria, os santos, não é? Ensinar a ideia de que para se chegar a Deus tem que se passar por um padre, através da confissão, que isso não tem base bíblica. A Bíblia diz que quando houver necessidade de confissão, nós devemos confessar diretamente a Deus, e se porventura pecamos contra alguém, devemos confessar a esse alguém que nós pecamos, não é um padre. Não temos nada a confessar a um padre. Acreditar que a Igreja visível é mediador indispensável da salvação, em vez de Cristo, isto é gravíssimo. Há muitas religiões que ensinam também que a salvação depende de outros mestres, de profetas, de espíritos guias, etc. A Bíblia diz, há só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E como já foi dito noutro estudo anterior, Ele é o único mediador, porque é o único que é simultaneamente Deus e homem. Para alguém poder ser mediador, tinha que ser simultaneamente Deus e homem. E o único que é simultaneamente Deus e homem é o Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele é o único mediador, não há outro. Sobre isso já foi falado no último estudo, que Ele, como Deus, podia pegar na mão de Deus e como um homem pegar na mão do homem, sem ser fulminado por Deus e sem fulminar o homem. E assim efetuar a mediação e a reconciliação. Um só significa único. E único significa que não há outro, não há mais ninguém. Isto exclui qualquer outro intermediário. Como é que Ele é o único mediador e depois alguém vai lá meter alguém no meio? Isto é gravíssimo. Notemos estas palavras-chave. O versículo diz, há um só Deus, um só mediador. As palavras-chave são um só Deus, um só mediador. O que é que eu quero dizer com isto? Um só Deus significa exclusividade absoluta, não há outro. Ok? Um só mediador, exclusividade absoluta, não há outro. Portanto, quando a Bíblia diz que há um só Deus, é uma exclusividade absoluta. Não há mais nenhum Deus. E quando a Bíblia diz que só há um mediador, não há outro. É exclusividade absoluta na mediação também. Tal como não há outro Deus, não há outro mediador que possa ocupar o lugar de Cristo. É importante perceber que Ele é o único mediador porque Ele é suficiente. Quando aparecem outros mediadores aí pelo caminho, é como quem diz, Cristo é um mediador insuficiente, é preciso de outros. Não, Ele é suficiente.
O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único mediador. Ninguém vai lá a não ser por Ele. Não há mais ninguém. O Senhor Jesus Cristo não disse que era um dos caminhos, como se houvessem outros. É o único. Eu sou o caminho. O único caminho. Portanto, isto elimina a necessidade de qualquer outro mediador adicional. Depois há outra coisa importante, que é nós lermos em João 19,30, quando ele disse na cruz: está consumado. Foram as últimas palavras dele na cruz. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi completo e foi suficiente. Não é necessário haver outro mediador, porque nada falta à obra. A obra foi consumada, foi completa. Qualquer tentativa de interpor outro mediador, na prática, é dizer que Cristo e a obra que Ele fez não são suficientes. E isso contradiz a Bíblia. E não digo mais. Mas queria deixar estas notas que me parecem importantes sobre, por um lado, o Senhor Jesus Cristo não podia pecar, e por outro lado, Ele é o único mediador, não há outros mediadores. E, portanto, quando vos vierem falar em mediadores, apontei para a Bíblia que diz: só há um mediador. Que Deus nos abençoe.